Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Blend. E hoje a gente vai falar de mais um blend especial. Lembra que eu falei para vocês nos episódios anteriores que existem 8 blends especiais? Esse faz parte desses 8, é o Linear Burn. Ele é muito parecido com o Color Burn, com uma pequena diferença, mas que faz toda a diferença. É uma pequena diferença que pode deixar as partes claras da sua imagem um pouco diferente, beleza? Então vamos lá para o Photoshop para eu mostrar para vocês a maravilha que é o Linear Burn. Lembrando que um blend especial ele pode ser controlado pelos dois campos opacidade e preenchimento, beleza? Então, como eu expliquei nos episódios anteriores, esse episódio vai te mostrar exatamente o que o Linear Burn faz e é espetacular, beleza? Vamos para o Photoshop. Bem, meus queridos, aqui no Photoshop a gente já pode ver aí as nossas faixinhas com os nossos blends aplicados e não aplicados, e vocês vão perceber aqui nesse episódio que o Linear Burn faz jus, obviamente, ao grupo que ele pertence, certo? O grupo de blends que escurece as imagens, que tem a responsabilidade de escurecer essa imagem. Porém, lembra que eu falei para vocês em alguns episódios anteriores que quando você for fazer uma peça de verão, uma peça de praia, você sabe que talvez o mais sugerido blend a se usar são os blends que clareiam, deixa tudo mais claro, certo? Certo. Porém, nesse episódio, antes que alguém fale, você está se contradizendo, você está falando que você vai usar um blend do grupo escuro para deixar tudo mais claro. Bem, eu quero que você entenda que quando a gente sabe configurar um blend, quando a gente sabe usar um blend do jeito certo, a gente consegue fazer qualquer coisa. Entenda, eu vou usar o blend Burn aqui, o Linear Burn. Quando você ouvir Burn, você pode entender, burn é queimar, certo? Mas você pode entender como tornar tudo mais intenso. Intenso escuro, mais intenso, beleza? Então vamos lá. Eu quero falar para vocês primeiro da diferença entre o Color Burn e o Linear Burn. A pequena diferença que faz toda a diferença, certo? Então vamos lá. Quando eu pego o Color Burn, eu vou falar para vocês do Color Burn, que foi o episódio anterior, ok? A diferença entre o Color Burn e o Linear Burn é que quando você mescla duas imagens, na verdade quando eu falo duas imagens eu quero dizer o seguinte, não custa nada eu explicar novamente isso para vocês. Evitem usar mesclagens entre duas imagens. Quando você está usando principalmente blends especiais. Fábio, pelo amor de Deus, não acredito que você está falando isso. Então quer dizer que quando eu for usar o Multiply, o Overlay ou qualquer outro blend, eu não posso mesclar duas imagens, eu tenho que sempre mesclar uma cor e uma imagem? Não, eu não estou falando isso de forma alguma, pelo contrário. Faça testes, muitas vezes duas imagens dão super certo, só que você tem que ter a consciência do que cada blend faz para você escolher as imagens certas. Não escolher imagens que vai deixar tudo confuso, tudo embaralhado, porque uma imagem tem muitos pontos de brilho, muitos pontos de brilho e de sombra, tá? E isso, vamos dizer que é multiplicado por 2, porque essa com milhões de pontos de brilho e sombra e essa também, quando você junta as duas, vira uma bagunça, entendeu? Se você tem noção do que cada blend faz, você consegue fazer uma escolha de imagens melhor para usar a mesclagem entre duas imagens sem problema algum, beleza? Fazendo já os ajustes necessários, como a gente fez lá no primeiro episódio, quer dizer, no segundo, né? Do Darken aqui, do primeiro blend aqui dos escuros, né? Do Darken.
O Darken a gente usou duas imagens, só que a gente usou duas imagens sabendo como configurar as imagens e sabendo escolher as imagens para a gente não ter bagunça, simples assim. Porém, quando eu falo de blends especiais, eu sugiro que você sempre use uma imagem, a IBA aqui, ó. Essa aqui vai ser a nossa IBA, tá? Imagem com blend aplicado. Essa aqui é a nossa IBA. Sempre que você for usar um blend especial, sempre leve em consideração usar uma cor sólida ou um gradiente, certo? Por quê? Novamente, eu já expliquei isso para vocês, mas não custa, porque você tem muito mais controle quando você tem menos pontos de luz e sombra numa IBA. Quando você tem, por exemplo, esse vermelho aqui só tem um valor de luminosidade, um valor de brilho. Uma imagem tem inúmeros, milhares de pontos de brilho e sombra. Essa cor vermelha aqui só tem um ponto de brilho. Então é muito mais fácil eu controlar um ponto de brilho quando eu aplico um blend em alguma coisa do que controlar milhares de pontos de brilho. Pode ser que em alguma parte da sua imagem fique legal, só que naquele cantinho ali que está mais escuro ou mais claro, ficou estranho, entendeu? Dá para consertar? Com certeza dá para consertar. Dá para você fazer os ajustes, como a gente vai ver em cada episódio aqui, os ajustes que a gente pode fazer, e dá para fazer dar certo. Só que nos blends especiais, como a gente consegue fazer a configuração tanto do preenchimento quanto da opacidade, é interessante que a gente tenha mais controle sobre a IBA, para a gente conseguir um resultado melhor e mais facilmente, entendeu? Mas não é uma regra, você pode fazer qualquer teste que você quiser, tá? Então vamos lá, a diferença entre o Color Burn e o Linear Burn. O Color Burn e o Linear Burn. Quando você usa uma IBA, vamos dizer que isso aqui é uma cor gradiente e isso aqui é uma imagem, certo? Aqui é um gradiente e aqui é uma imagem. E você está usando o Color Burn. O gradiente aqui vai se mesclar a imagem vai absorver a cor desse gradiente, porém o branco absoluto no Color Burn vai continuar branco absoluto, certo? Ele não vai ser afetado pela cor do gradiente. No Linear Burn é diferente. No Linear Burn, essa pequena diferença que faz toda a diferença. Porque se na sua imagem tiver muitos pontos brancos, a sua imagem também vai absorver mais cor. O Linear Burn, ele adiciona cor ao branco absoluto também. Então, vamos supor que você tem uma imagem com um céu azulzão cheio de nuvem com branco absoluto, as nuvens bem brancas mesmo, a foto ficou muito saturada e o branco é absoluto, beleza? O Linear Burn vai fazer com que essas nuvens absorva a cor da IBA, do gradiente, certo? O Color Burn não, o Color Burn ia manter as nuvens absolutamente brancas e tudo em volta delas iria absorver, que não fosse branco absoluto, iria absorver o gradiente, beleza? Essa é a única diferença, mas uma diferençazinha que, dependendo da sua imagem, faz toda a diferença, beleza? Aqui na imagenzinha das faixinhas, vocês podem ver, eu faço essas faixinhas só para vocês terem uma noção de como se comporta o blend, tá? Preto continua preto absoluto no Linear Burn, tá? E aí conforme você vai andando pro branco, o branco vai desaparecendo, vai sumindo e dando espaço à sua cor de mesclagem, a cor que está sendo mesclada ali, tá? Eu vou falar de cor porque eu vou mesclar uma cor a uma imagem, não uma imagem a uma imagem, tá ok? Beleza, vamos para o exemplo 2 que vocês vão ver bem melhor isso aqui que eu tô falando. Vamos lá, antes de mostrar isso aqui para vocês, deixa eu fazer o exemplo inteiro aqui, certo? Ó, nesse exemplo aqui eu tenho essa IBA, certo? Essa IBA aqui é exatamente esse gradiente, vai do laranja aqui pro amarelo, e aí eu coloco aqui o Linear Burn. Linear Burn, você pode ver que escureceu pra caramba a imagem, deixou ela bem escurona, certo? O que eu quero com isso aqui? Por isso que eu falei para vocês, eu quero deixar essa imagem aqui, Rio de Janeiro, verão, calor, eu não quero fazer um banner ou uma peça aqui de carnaval,
tá? Que eu vou fazer tudo muito feliz e, meu Deus do céu, não. Senão, eu não usaria realmente o Linear Burn, porque ele escurece a imagem, deixa um pouco mais dramática a imagem. Porém, eu consigo fazer com que a imagem tenha esse ar mais caloroso, mais quente com o Linear Burn. Porque o Linear Burn, apesar de deixar tudo mais escuro, ele deixa tudo mais intenso. E intensidade gera calor ou frio, dependendo da cor que você usar, certo? Então vamos lá, eu usei esse gradiente aqui, coloquei o Linear Burn, achei muito escuro, muito intenso, mas foi um intenso que eu falei, pô, bacana isso aqui, sabe por quê? Porque o intenso aqui deixou isso aqui amarelo, que é uma cor quente, e o vermelho, basicamente vermelho aqui, apesar do gradiente estar trocado, a imagem de trás permitiu que eu visse mais tons avermelhados aqui do que aqui, e mais tons amarelos aqui do que aqui, beleza? Tranquilo, normal, tá? Não encuca com isso aí, beleza? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou... só para vocês verem que a diferença, por exemplo, vocês estão vendo que esses prédios aqui não são branco absoluto, tá? Eles são quase brancos. Se a gente ver com conta-gotas aqui, a gente pode com certeza perceber que essa cor aqui não é um branco absoluto, certo? Olha lá. Inclusive um tom de azul. A imagem inteira tá em tom azul, entendeu? A imagem inteira tá azulada, dá pra perceber isso. A imagem inteira tá azulada. Então, isso aqui não é um branco azul, mas olha quanto ele tá perto aqui do branco azul. Do branco absoluto, do branco absoluto, certo? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu quero mostrar pra vocês a diferença entre o Linear Burn e o Color Burn. Olha só, lembra que eu falei para vocês aqui atrás que o Color Burn mantém o branco absoluto? Isso quer dizer que tudo e todas as cores que vão chegando perto do branco absoluto vão ficando cada vez... vão mantendo praticamente a sua cor natural, até chegar no branco absoluto e realmente manter a cor natural. Entendeu? Então você pode ver que o Color Burn, nessas partes dos prédios quase brancas, você pode ver que essas partes ficam quase da cor original delas. Só que ainda pega, lógico, absorve a cor do Color Burn, porque não é 100% branco. Se fosse, ia ficar 100% branco. Tá bom? E aí, quando você vem no Linear Burn, você pode ver que escurece ainda mais. Por quê? Porque ele faz uma mesclagem linear. Ele adiciona cor em tudo, por igual. Entendeu? Ele adiciona cor em tudo. E aí essas cores aqui quase brancas não vão ficar quase da cor original. Elas vão também absorver muita cor do Linear Burn. Beleza? Essa é a grande diferença. E olha aqui, lembra que eu falei para vocês? É uma pequena diferença que faz toda a diferença. Imagina, olha só a diferença entre os dois. É completamente diferente. Você pode ver que as partes escuras ficam praticamente iguais entre os dois, mas as partes claras têm uma diferença gritante entre as duas coisas, beleza? Então vamos lá. Essa cor aqui, a minha IBA, está em cima da minha imagem principal e agora a gente vai mexer aqui, vamos deixar 50% de opacidade. 50% de opacidade, o que eu consigo perceber? Que a imagem só diminuiu a quantidade de cor da IBA. A IBA foi, vamos supor que a gente foi tirando cor da IBA, tirando cor, mas não foi mudando saturação, não foi mudando intensidade, não foi mudando nada, só foi diminuindo a quantidade de cor da IBA, entendeu? Aqui eu continuo tendo um tom rosado, não sei se vocês estão percebendo aí no monitor de vocês ou quando vocês estão vendo, mas aqui está um tom mais rosado e aqui continua puxando pro amarelo, mas não tá tão amarelo, tá também um pouco puxando um pouco pro rosa, pro vermelho, pro magenta, beleza? E aí eu resumo disso aqui que a opacidade nesse caso vai só retirando cor, tá? Retirando cor da IBA. Vamos alterar aqui agora, deixar 100% de opacidade e 50% de preenchimento. Olha isso. Olha a diferença. Agora você pode perceber que na opacidade aqui estava um tom mais rosa e aqui também. Agora não, aqui a imagem inteira ficou com um tom amarelado. Por quê? Porque o preenchimento nesse caso dá um efeito completamente diferente da opacidade e tira a intensidade do blend.
ela vai diminuir a intensidade. Ela vai continuar saturando e escurecendo a imagem, só que com uma intensidade cada vez menor conforme você vai abaixando o preenchimento. Beleza? Eu vou mostrar aqui as 3 imagens juntas agora para você ter uma noção melhor, tá? Olha aqui. Olha só. Aqui é 100% de opacidade, 100% de preenchimento, totalmente escuro e avermelhada a imagem, que dá para usar? Depende muito do seu objetivo, da sua peça, do que você quer. Dá para usar, mas assim, olhando sem um objetivo e sem clareza, fica estranho, tá? Fica muito forte, muito saturado, muito escuro, enfim. Isso aqui já ficou muito lindo, eu gosto muito de imagens assim, um tom mais vintage, mais retrô, dá pra perceber que essa foto fica parecendo aquelas fotos antigas, entendeu? Com perda de cor, perda de saturação, fica legal, fica bonito, beleza? Mas isso aqui eu só fui retirando cor, tá? Aqui não, aqui eu fui retirando intensidade. Deixa eu, aqui, esse aqui eu mudei aqui, ó. 50, esse aqui tá 50 e 100, 50 e 100. Aqui, veja a diferença entre essas duas. Vou tirar tudo da tela aqui para vocês verem ainda melhor. Olha a diferença dessas duas imagens. É gritante, gente. É gritante a diferença. Não tem nada a ver o preenchimento com a opacidade aqui. Quando você mexe nos dois canais, aqui você pode ver a verdadeira vantagem dos blends especiais. Você consegue 2 resultados completamente diferentes, tá? Com a mesma imagem e a mesma IBA. Só mudando o preenchimento e a opacidade. É incrível isso, é fantástico, e pouca gente sabe disso. Vocês sabem, vocês com certeza têm vantagem, entendeu? Então, olha só que legal, a gente tem aqui agora a nossa IBA aplicada com menos preenchimento, nossa IBA aplicada com menos opacidade, e a gente consegue ver a diferença. Agora, o que a gente pode fazer? Fábio, você só mexeu ou na opacidade ou no preenchimento, você não mexeu nos dois. Por quê? Pode mexer nos dois? Com toda certeza pode, você deve mexer nos dois. Eu vou tirar isso aqui e voltar para minha imagem aqui para a gente mexer nos dois agora. Aqui a gente pode facilmente ir alterando a opacidade aqui, diminuindo aqui a opacidade e talvez aumentando ou também diminuindo o preenchimento até a gente chegar num resultado interessante. E aí, gente, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Quem está acostumado a mexer no Photoshop, quem está acostumado a trabalhar com clientes, mensagem, manipulação de imagem, ou clientes e um monte de coisa, a gente está acostumado com a sutileza das alterações e da diferença entre uma imagem original e a imagem com um blend, ou com efeito, ou com ajuste aplicado. Muita gente olharia para essa imagem agora, eu tenho certeza que você está olhando para essa imagem agora e você não lembra como era a imagem original, tô certo? Se eu tô certo, já curte esse vídeo aqui, porque se eu tô certo é porque eu adivinhei. Você falou, cara, eu não lembro como era a imagem original. Por quê? Porque parece que o efeito que eu coloquei na IBA aqui não deu diferença nenhuma, tá muito semelhante ao original. Mas se eu ocultar esse efeito aqui, você vai ver a diferença que é quando você adiciona essa IBA dessa forma, com opacidade de 34% e o preenchimento de 63%. E sem isso, olha só, sem isso a imagem está completamente seca, sem calor, entendeu? Você consegue perceber, a imagem por si só já é um pouco opaca, já é um pouco sem saturação, ela não é tão saturada assim. Mas quando a gente adiciona a IBA, por mais que seja sutil, a gente consegue ver a diferença dessa imagem. Aqui eu consigo ver a adição de calor, certo? Na imagem, adição de saturação, eu consigo ver que a imagem ficou um pouco mais saturada. E isso tudo por causa do blend Linear Burn com as duas vantagens dele aqui configuradas. Eu não configurei só a opacidade, eu configurei a opacidade e o preenchimento. Os dois em conjunto deram esse resultado aqui para mim, entendeu? Então, e esse é o diferencial de um blend especial e do Linear Burn, para ser mais preciso. Eu consigo aqui falar para você que eu usei um blend do grupo que escurece a imagem, que é o Linear Burn, que é um grupo aqui do Multiply, etc, para deixar a imagem mais quente.
mais quente. Entenda, eu não quero fazer aqui uma peça de verão feliz e meu Deus, tá todo mundo no carnaval. Não, eu só deixei a imagem mais quente. Eu consigo aqui facilmente entender que a imagem ficou mais quente, entendeu? Por causa, obviamente, das cores que eu usei. Aqui tá um tom todo azulado na imagem, aqui eu adicionei cor amarela e laranja na imagem, deixando tudo mais quente, beleza? Agora vamos para o nosso exemplo final, né, que é a nossa peça, é a nossa produção somente com o Blend Mode do episódio. Eu não posso usar nenhum outro Blend Mode para compor a minha peça, tá? Esse é o desafio de todos os episódios. E aqui eu escolhi o Blend Mode, a minha IBA, né, na verdade, com esse gradiente mais fechado, tá? Um gradiente mais, digamos, escuro, não tão claro e feliz como o do Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque eu escolhi uma imagem também um pouco mais escura e mais gelada, só um pouquinho, né? Eu peguei essa imagem, eu amo imagens de montanha, não sei porquê, eu amo essas imagens. E aí eu peguei essa imagem, eu pesquisando na imagem, qual imagem que eu vou pegar para trazer para o episódio de hoje, e eu percebi nessa imagem uma coisa muito interessante que me chamou a atenção e que eu pensei, cara, dá para trabalhar isso de um jeito legal. O pico da montanha aqui tá recebendo luz solar. Aqui, esses picos aqui tá recebendo luz do sol aqui, tá vendo? Aqui o sol tá pegando e aqui a sombra tá presente, entendeu? Aqui o sol, nesses pontinhos aqui também, enfim, o sol claramente tá vindo daqui. Quando eu olho para essa imagem, eu entendo e eu imagino que isso aqui devia ser umas 6 ou 7 da manhã, tipo um amanhecer bem frio, bem gelado nesse lugar aqui. E o que é o meu objetivo aqui? Quando eu peguei essa imagem, eu falei, cara, com o Linear Burn eu consigo deixar esse sol no pico da montanha mais intenso e mais fechado. Ou seja, que hora do dia que eu tenho um sol mais intenso e mais fechado, mais escuro? No pôr do sol. Então eu falei, cara, que legal, eu vou trazer uma imagem onde eu claramente entendo que isso aqui é de manhã, isso aqui parece muito ser de manhã, de fato, eu não sei se é, mas parece muito ser de manhãzinha. E eu vou transformar ela num pôr do sol. Simples, usando um blend. Tem formas e formas de fazer manhãs se transformarem em pôr do sol no Photoshop. Tem várias formas. Mas, cara, com um blend e uma IBA, você vai conseguir fazer isso de um jeito bem legal. Aí eu escolhi essa IBA por quê? Porque com essas cores eu consigo, eu sei que aqui está o pico da montanha, bem aqui está o pico da montanha. Então, o laranja, que é o que representa o sol mais fechado, não amarelão, um laranja já se pondo, ele vai ficar exatamente vindo da esquerda para a direita, onde eu vou pegar, vou encostar, digamos assim, no pico das montanhas. E aí vai ficar esse efeito legal. E aqui, esse azul aqui, aproveitando que a imagem já é um pouco azulada, eu só quero escurecer essa parte, porque conforme o sol vai se pondo por trás das montanhas, o solo vai ficando cada vez mais escuro. Então, pela lógica, o gradiente viria da luz à sombra, nessa direção, certo? De acordo com a imagem. E aí eu venho aqui e apliquei o Linear Burn. Meu Deus, Fábio, deu tudo errado, cara, deu tudo errado. Se eu não soubesse, não tivesse vendo a série Blends, eu realmente já passaria pro próximo e já tentaria outro blend, porque, meu Deus, isso aqui ficou muito ruim. Beleza, só que aqui a gente sabe que a gente pode ajustar o blend do jeito que a gente quiser, certo? E eu sei das cores da minha IBA, eu entendo quais são as cores da minha IBA e por isso eu tenho mais controle. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho controle sobre a minha cor agora, sobre a minha IBA. Se fosse uma outra imagem cheia de pontos de brilho e sombra, eu talvez não teria tanto controle assim. Só que aqui na minha IBA eu sei que aqui é muito claro e aqui é muito escuro. Então eu vou mexendo aqui na opacidade e no preenchimento e vou tentando chegar no resultado que eu quero. A opacidade eu sei que vai diminuir a quantidade de cor da IBA e o preenchimento eu sei que vai diminuir a intensidade. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero diminuir a cor, porque eu quero ver o que eu estou fazendo, certo?
Bem, diminuir aqui para, vamos pôr 40 aqui. Vou pôr 40. Beleza, 40% já deu a diferença? Já deu a diferença, mas nem tanto, certo? Só que aqui, prestem atenção, aqui eu já consigo enxergar essa foto aqui como um pôr do sol. Desse jeito aqui eu já consigo enxergar, porque só pela tonalidade da luz que tá vindo aqui na montanha. Aqui ó, atrás também tá avermelhada, tá vendo? Essas pontas avermelhadas. Aqui eu já consigo entender que essa imagem tá escurecendo, ao invés de clareando. Você viu que interessante? Só que, apesar de já estar vendo isso, eu quero deixar isso mais intenso. Eu quero deixar isso mais intenso. Para deixar mais intenso, pô, Fábio, você tá querendo deixar mais intenso e vai diminuir a intensidade? Sim, a partir do momento que eu vou diminuindo a intensidade, mas também vou diminuindo a opacidade ou ajustando a opacidade de acordo com isso aqui, eu inverto os valores. Como por exemplo, eu vou diminuir muito aqui, ó. Vou diminuir aqui, vou pôr 40 também, vamos ver. Bem, 40. Olha a diferença. Se eu tirar isso aqui, ó. Olha isso. Olha essa diferença. Já deu, cara, já deu completamente diferente. Eu não preciso fazer tanta coisa a mais, tá? Só que agora que eu já tenho uma clareza do que eu tô vendo e do que eu tô querendo, agora eu sei o que eu faço. Pô, eu quero adicionar mais cor da minha IBO, mais amarelo e mais azul, esse azul escurão, na minha imagem. Quero adicionar cor, como que eu faço? Opacidade. Eu vou aumentando a opacidade. Eu vou deixar ela em 56. 57. Beleza, 57. Eu adicionei mais amarelo aqui, tá vendo? Aqui ficou um amarelo que já dá pra entender que o sol não tá mais manhã, sabe? Tá mais amarelado, tá mais laranja, tá? Tá se pondo, o sol que tá se pondo, cara. Isso aqui tá ficando à noite já. Tá? E aqui o azul ficou bem marcante, porque não ficou tão claro, olha aqui, não ficou clarinho, bonitinho. Aqui já tá escurão, cara, isso aqui já tá ficando escuro mesmo. Só que aqui no meu preenchimento eu vou deixar mais intenso ainda. Vou deixar no 52. É isso. Eu tornei noite o que era dia, cara. Simples assim. Eu fiz um nascer do sol se transformar num pôr do sol. E sinceramente, eu quero que você comenta aqui embaixo se você não consegue perceber ou imaginar isso aqui como um pôr do sol. Olha a diferença, cara. Olha a diferença disso. Uma manhã fria, eu imaginaria eu sentado aqui tomando um café quente. Agora, imagina isso. Isso aqui, eu nesse lugar ia estar com medo, cara. Pô, tá ficando à noite, meu Deus do céu. Sabe? Cara, maravilhoso, maravilhoso. Simplesmente troca o dia pela noite numa facilidade tremenda, com um blend mode e a configuração dele. Simples assim. A gente não precisa colocar outras camadas de efeito, nada. A gente só usou um blend mode e as configurações dele. E a gente conseguiu inverter amanhã o nascer do sol para o pôr do sol. Simples assim, beleza? Aí, obviamente, eu vou colocar a marquinha aqui, eu já tinha deixado certinho aqui, pra gente deixar tudo bonitinho do jeito que é. Uma coisa que a gente pode adicionar, que eu gosto de adicionar em todas em todas não, né? Na maioria das imagens, que eu acho muito legal, e eu acho que dá um ar cinematográfico pra peça, que é o nosso Curves aqui, pra deixar menos saturado, pra deixar um pouco mais opaco. Tirando um pouco de branco e tirando um pouco de preto. Bem de leve mesmo, eu não quero fazer tão a diferença, ó. Assim e assim. Sacaram? É isso, cara. É isso. Aí está nossa peça final. Acho que foi a mais rápida de todos e eu particularmente achei que foi a transformação mais interessante de todas até agora. Porque apesar de ter usado muito pouco recurso, a gente conseguiu mudar o significado da foto. A gente conseguiu mudar o horário da foto. A gente conseguiu mudar o que estava acontecendo na foto, na minha visão, na minha imaginação. Cada um imagina do que quiser, do jeito que quiser, nas imagens que estão trabalhando. Eu imaginei exatamente o que eu estou falando para vocês. Do nascer do sol ao pôr do sol, com
um clique aí, ó, com um Blend Mode e as configurações necessárias, beleza? Por isso que é tão bom saber que os blends especiais podem ser configurados de um jeito, ajustados também, de um jeito muito interessante que pouca gente faz e pouca gente usa, beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, um episódio bem simples e direto, que você consegue ver as semelhanças entre o Linear Burn com o Color Burn, e vocês ao decorrer da série vão perceber que muitos blends têm esses como se fosse pais e filhos, como se fosse sempre um blend mais brando e um blend que faz quase a mesma coisa, só que mais intenso. Vocês vão perceber isso conforme os episódios vão andando, e quando você entende isso desse jeito, de uma forma melhor, você consegue ainda mais saber o que usar. Quando você usa um Color Burn e fala, cara, era isso que eu queria, só que com mais intensidade. Simples, vai pro Linear Burn. Você vai conseguir mais intensidade, entendeu? E é isso. Um fortíssimo abraço. Me deixa saber o que você achou desse episódio. Comenta aqui embaixo, compartilha para quem quer aprender sobre Blend Modes ou sobre Photoshop. E vamos em frente. Até o próximo episódio. Valeu!